Fala galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos estar hoje aqui fazendo a revisãozinha básica, né? Para vocês continuarem fazendo as atividades, né? Então, a partir de agora, a gente vai relembrar o que foi estudado nesse bimestre e a gente vai começar por onde? Lembra, a gente está falando desse período, né, da África, onde são conhecidos como os reinos africanos ou impérios africanos, certo? Para começar a falar desses impérios, a gente vai ter que entender que esses impérios eles vão ser basicamente impérios que vão se expandir. A gente vai falar primeiro do Império de Gana. A gente vai ter o Império de Gana como um império que é chamado basicamente de o Império do Ouro, onde eles vão se utilizar muito do ouro, onde eles vão também usar escravos e ter um comércio muito constante com outras regiões. A gente vai ter também, além desse Império de Gana, o Império Mali. O Império Mali, que é um dos maiores desse período, onde ele também vai se expandir, também vai ter muito forte a questão militar dele, certo? A gente vai ter dentro desse império também o expansionismo, a conquista de outros povos, isso para todos os impérios, mas o Mali principalmente ele vai ter essa conquista de outros territórios, a expansão, tentar se expandir cada vez mais através da sua militarização, ou seja, das suas forças, do seu exército. A gente vai ter também, por último, mas não menos importante, a gente vai ter o Império de Songhai. O Império de Songhai, é importante eu frisar para vocês, é importante eu mostrar para vocês que o Império de Songhai também vai ser um dos maiores impérios, em que ele vai ter muita relação com o comércio e por isso ele vai cobrar e por isso ele vai começar a cobrar tributo, certo? Esses tributos vão ser feitos porque eles vão cobrar esses tributos de povos onde eles vão governar esses povos, onde eles vão ter esse avanço e tomar aquelas regiões. Então, basicamente, os impérios africanos, a gente precisa entender que eles vão ser impérios expansionistas, onde eles vão expandir cada vez mais, procurando cada vez mais território. Vão ser grande parte desses reinos, eles vão ser conhecidos pelo comércio, onde eles vão ter muita extração de ouro, de sal, onde eles vão fazer um comércio muito grande, certo? Ter relações com outras capitais, ter relação com outras civilizações através desse comércio. Isso vai enriquecer também culturalmente esses povos, certo? A partir disso, a gente vai ter principalmente uma expansão tanto comercial quanto cultural desses povos, certo? Eu vou estar deixando aqui para vocês agora um documentário que vai explicar bem para vocês como é. Vocês podem deixar suas perguntas aí, eu vou estar solucionando e tirando as dúvidas de vocês em relação a esse assunto que são os impérios africanos, certo? Abaixo do maior deserto do mundo está a África subsaariana. A primeira paisagem dessa região é uma extensa faixa de savanas e estepes. É o Sahel, que corta a África de leste a oeste. Foi na região do Sahel que surgiram os primeiros reinos e impérios africanos. Seus nomes: Gana, Mali e Songhai. Gana foi o império mais duradouro. Do século IV ao XIII, Gana dominou uma extensa área no oeste da África, onde hoje estão Mali e Mauritânia. Gana enriqueceu explorando o comércio de marfim, escravos e, sobretudo, as fabulosas minas de ouro do reino. Por isso, Gana ficou conhecido como o País do Ouro. O reino de Mali prosperou entre os séculos XIII e XV e seus domínios se estendiam até o litoral atlântico. Mali foi 3 vezes maior ao antigo reino de Gana. Niani, a capital de Mali, ficava em uma planície fértil cortada pelo rio Níger.
Em suas lavouras cresciam feijão, sorgo, cebola, alho, berinjela e inhame. Mali incorporou as cidades de Aldagoste, Tombouctou, Djenné e Gao e tornou-as ainda mais ricas. Boa parte da riqueza vinha das fabulosas minas de ouro de Bambouk e Buré, e também da exploração e do controle do comércio de sal. O sal era extraído de Tagaza, mina localizada em uma região desértica no norte do atual Mali. O sal é uma mercadoria valiosa em muitas regiões da África, já que o território africano é pobre desse mineral. Em Tagaza, trabalhavam milhares de escravos que abriram enormes buracos no chão arenoso para retirar grandes blocos de sal que eram comercializados com as caravanas em troca de algum alimento. Ibn Battuta, um viajante e explorador berbere do século XIV, conheceu Tagaza e escreveu o seguinte sobre este local. Depois de 25 dias chegamos a Tagaza, uma vila atraente, com um recurso curioso, que as suas casas e mesquitas são construídas com blocos de sal, cobertas com peles de camelo. Não há árvores lá, nada além de areia. Na areia eles cavam para encontrar o sal e o retiram em chapas grossas. Ninguém vive em Tagaza, exceto os escravos da tribo Massufa, que sobrevivem da carne de camelo e milho trazidos de Bilad ao Sudão. Os negros usam sal como um meio de troca, assim como o ouro e a prata são usados em outros lugares. Passamos 10 dias de desconfortos lá. Porque a água é salobre e o lugar é infestado de moscas. Um dia encontramos um reservatório de água doce entre duas saliências rochosas. Saciamos nossa sede e em seguida lavamos nossas roupas. O sal, o ouro e outros produtos fizeram a riqueza do reino de Mali. Eram levados no dorso de camelos, conduzidos pelos tuaregues, povos nômades do norte da África. Caravanas com milhares de camelos seguiam as rotas transarianas, que atravessavam o deserto do Saara, levando os produtos de Mali para o norte do continente e ao mar Mediterrâneo. Pelas rotas transarianas, chegavam a Mali produtos valiosos, como ferro, cobre, tecidos, cavalos e artigos de luxo, louças, talheres e espadas decoradas. O controle do comércio e o poder militar eram a força do reino de Mali. Cavaleiros do Mali armados com lanças e espadas de ferro protegiam as rotas do comércio. O reino de Mali foi tão rico quanto seu antecessor, o reino de Gana. Conta-se que o rei de Mali, Mansa Kanku Musa, era tão rico que em sua peregrinação a Meca, em 1324, levou 15.000 pessoas e 500 escravos, cada um deles carregando uma bola de ouro. Kanku Musa teria gasto 12 toneladas de ouro em compras e esmolas, o que provocou a desvalorização da moeda no mundo islâmico durante anos. Mali era um reino islâmico e suas cidades possuíam mesquitas, bibliotecas e escolas para o estudo do Corão. A grande mesquita de Djenné, erguida em 1280, é o maior edifício em adobe do mundo. Suas grossas paredes mantêm uma temperatura interior agradável durante todo o dia, mesmo sob o sol abrasador de 40 graus. Em Tombouctou está outra herança do reino de Mali, a mesquita e universidade de Sankoré. Sankoré foi um grande centro intelectual que atraiu juízes, médicos e sábios do mundo islâmico. As mesquitas de Tombouctou e Djenné permanecem em atividade até hoje. Suas bibliotecas guardam centenas de manuscritos raros que contam a história do islamismo e dos povos africanos e registram os conhecimentos desenvolvidos pelos sábios muçulmanos. Por sua importância histórica e cultural, as mesquitas de Tombouctou e Djenné foram declaradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1988. No século XV, o reino de Mali entrou em declínio.
Ataques de tuaregues e disputas internas fragmentaram o reino, até que em 1470 Mali caiu sob o domínio de Songhai. Nascia outro poderoso reino na África Ocidental. Até mais, obrigado pelo vídeo aula de hoje e tchau!